Olá, queridos e amados por Deus. Vamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6 e os versículos de 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como um testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados por Deus, a reflexão do Evangelho de hoje já é o retrato do missionário. Não fica só no templo, não. Só rezando. Alisador de banco de igreja. Só vai para a igreja e vai para casa. Da igreja para casa. Da igreja para casa. Quando sai da igreja, muitos, né? Não vou dizer todos, né? Alguns. Aquela agonia, corre para arrumar a casa, fazer almoço, porque vai receber dentro da família e tal. Bora aproveitar, evangelizar esse pessoal para o almoço na família. Mas, tudo bem. Então é assim, alisador de banco da igreja, aí chega da igreja, fica com pressa para chegar em casa, porque tem almoço para preparar, arrumar a casa e tudo mais. Tem tem uma chácara para ir ali, de piscina e tal, o calor tá muito, bora lá organizar o churrasquinho, uma cervejinha, vamos pra chácara. Aí corre, né, com pressa, né, de sair da igreja. Ô, meu Deus, já tá tarde. Ou então nem vai pra igreja num dia que tem chácara, né, pra ir. É interessante, né, gente? Então, olha como é o evangelho deste dia 7 de fevereiro de 2019. É um chamado. Deus organiza 2 a 2, 2 pessoas, para que saiam de suas casas, do seu comodismo, não leve nada, porque Ele não quer que você leve malas e malas de coisas, mostre que você é rico. Muitas pessoas vão até de carro, né, fazer missão. Seus carros bonitos. É meio complicado. É assim, meio que contraditório, né? Tem situações em que a gente vai, tem casas que a gente vai que nem piso tem, né? Os missionários. Tem situações que vai em certas casas pregar a palavra de Deus que nem piso tem. Mas é importante que também vá nas casas dos ricos fazer missão também. Se ele não acolher, sacode, já fez sua parte, sacode a poeira, bate as mãos, a poeira das mãos, dos pés, fez sua parte, você saiu a pregar o evangelho. Gente, eu queria falar também que nessas saídas, Jesus nunca se falou assim, vamos para a sinagoga pregar. Vamos ali, meus discípulos. Vamos no templo pregar o evangelho. Esperar que as pessoas venham nos escutar. Ele pregava nas ruas, nas praias, né? Que ele gostava de sentar no barco e ficava difícil a multidão chegar perto dele para encostar nele, porque quando a multidão com muita fé de ser curado encostava nele, era curado e ele se sentia assim apertado com tanta multidão. Então era preciso ele
subir numa barca enquanto a multidão ficava de lá. Olha, gente, eu imagino assim, era uma multidão. Como era que Jesus podia falar a tanta gente nesta multidão? Vocês conhecem aquela pegadinha, aquela brincadeirazinha dinâmica do telefone sem fio? Telefone sem fio? Por exemplo, se naquela época não tinha microfone, nem caixa de som, e ainda Jesus estava numa praia. A praia não tinha onda, né? Era uma praia de pescador. Não tinha onda, ele ficava lá. Então, era assim. Ele falava, aí o discípulo falava para ele. Depois o discípulo passava para os outros. Depois o outro discípulo passava para os outros. Então, como a multidão é grande, Jesus organizou discípulos, apóstolos, para que saíssem e falassem tudo o que Jesus falou. E hoje, meus irmãos, eu tenho aqui para falar para vocês sobre, também, neste dia 7 de fevereiro de 2019, sobre a primeira leitura que é da Carta de São Paulo aos Hebreus 12, de 18 a 19, de 21 a 24, que fala no versículo 22, mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança, e da aspersão do sangue eloquente e o de Abel. Fala aqui da ambição do povo para Jerusalém, porque Jerusalém muitos hoje querem. Vocês sabem, muitas nações do mundo inteiro, Palestina, Israel, querem ainda tomar posse de Jerusalém e muitos outros países. Aí, queremos assim dizer, um momentinho. Então, eu pesquisei aqui sobre o Templo de Jerusalém. Vocês podem acessar na internet, não sei se eles falam exatamente a verdade. Muitas vezes a internet, para poder desalienar o povo, eles colocam muitas mentiras na internet para mascarar a vida de pessoas que abusam de uma massa, de uma sociedade. Realmente a internet, infelizmente, é uma mentira. Como meus antigos diziam, meu pai, e muitos dizem até hoje, a internet é uma mentira. Um vídeo assim na minha casa, eu, dona de casa, vocês não podem achar que seja mentira, né? Eu, uma dona de casa, nem faculdade eu fiz, né? Tô lutando aqui para transmitir um pouco para você se apegar à palavra de Deus, que é verdade. É Deus conosco, Emmanuel. Então eu pesquisei aqui o Templo de Jerusalém. O tabernáculo foi o primeiro templo usado pelos hebreus até a construção do templo fixo. Era chamado Templo do Senhor. Sua principal característica é o tabernáculo. Era móvel, devido à necessidade do povo se deslocar pelos desertos durante o êxodo do Egito. Então, depois disso, o Templo de Jerusalém situava-se no cume do Monte Moriá, também chamado Monte do Templo, no leste de Jerusalém. De acordo com o Torá da Bíblia hebraica, o templo foi construído no local onde Abraão havia oferecido o menino, né? O sacrifício. O templo foi durante o reinado de Salomão, utilizando o material que havia sido acumulado, haveria sido acumulado. Me perdi aqui. O rei Davi, após a construção do templo, ele permaneceu 13 anos sem ser usado.
por motivos desconhecidos, foi saqueado várias vezes e acabou por ser totalmente incendiado e destruído por Nabucodonosor. Então, antes de Jesus Cristo, o templo já foi destruído. Davi e Nabucodonosor, né? Aquele templo, o templo de Jerusalém, foi destruído, que levou todos os tesouros para a Babilônia. Olha só. Então, pelos cálculos, a ordem para a construção do primeiro templo foi dada pelo rei Davi, 1015 anos antes de Cristo. As fundações do templo foram lançadas em 21 de maio de 2012 a.C. O que eu quero? E o segundo templo? O segundo templo foi reconstruído após o retorno do cativeiro da Babilônia, sob a construção de Zorobabel. Gente, vocês acham que Deus mora nesse templo? Certo. As tábuas dos 10 mandamentos, a Arão, tal, foi colocado nesse templo, a adoração a Deus. Atualmente, o cume do Monte Moriá corresponde à região denominada Hará esh-Sherif. No centro do local onde fica o antigo templo, existe uma mesquita chamada Kubet esh-Shakira, que significa Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar. No centro da mesquita existe uma rocha, onde são feitos sacrifícios. Olha, gente, esse templo que Davi pediu para construir não existe mais. O templo onde Jesus estava pregando, onde Jesus foi apresentado, pode ser essa mesquita. Os locais eu não sei ainda, mas não importa. Vejam que não importa o que Jesus fez. Não importa um templo de pedra. Importa. Lá em Jerusalém, o que tem agora, que muitas religiões vão para lá, é o muro das lamentações, por muitos mortos por causa da ganância, desses tributos, desses tesouros, ouro, né, ferro, essas coisas, dinheiro, a fama, o posto elevado dos sacerdotes, dos mestres, chamados mestres, rabinos, essas coisas, né? Com isso não tem importância. Hoje, na nossa religião católica, o nosso mestre está vivo. Ele é Deus no meio de nós. Ele ressuscitou, porque ele se tornou um de nós, ele ressuscitou. É o Deus conosco. Nós construímos templos para vivenciarmos o sacrifício de Jesus Cristo, a doação da sua vida por nós, para nos mostrar o verdadeiro caminho de volta para Deus, para nos mostrar como a gente deve se comportar. No templo não está totalmente a morada de Deus. A morada de Deus está em nós, quando nós aceitamos Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós acreditamos que Deus esteve na terra, na pessoa de Jesus. Então, esses que destruíram o templo naquela época, um templo onde eles achavam que Deus estava lá, naquela tábua, e eles achavam que Deus não estava nele, que eles podiam matar, usar as pessoas pobres, como até hoje faz. Mata, usa as pessoas pobres como se fossem animais. E os ricos, os inteligentes, os sábios, os rabinos se consideram superiores às pessoas pobres e podem fazer o que quiser com elas. Não é diferente de hoje. Hoje tem todos.
Empresários, políticos se acham superiores aos pobres e podem fazer o que quiserem com eles, né? Impor leis para prejudicar a vida do ser humano. Roubam o dinheiro dos impostos e vão curtir sua vida longe do nosso país, desprezando os pobres e vivendo uma vida de fartura fora, dando dinheiro a outros países. Esta é a realidade de hoje, que Jesus não quer que nos apeguemos a um banco, a um templo de pedra, limpar, flores, tudo bem, para aquele momento tudo bem. Vamos nos esforçar, é um ato de amor. Mas não só isso. Jesus quer que a gente saia e vá pregar, vá anunciar o evangelho a outras pessoas que se sentem intimidados de entrar no templo onde tem muita riqueza. Vocês entenderam? Como é que Jesus não quer que a gente vá de sandália, não leve 2 roupas, quer dizer que não leve a sua riqueza que você tem. Vocês entenderam como é? É assim. Jesus não teve um lugar, uma casa. Jesus não teve um templo. E na África, tem muitos lugares que o templo é debaixo de uma árvore. Colocam uma pedra ali, simbolizando o sacrifício de Jesus, Cordeiro de Deus, desde a aliança que foi feita com Abraão, templo, Davi, essas coisas, todas as alianças. Jesus é a nova aliança. É tão fácil de entender, é muito simples. Então, Jesus não quer que a gente se apegue ao templo, pedra. Quer que a gente saia. Pode ser na nossa casa, pode ser no nosso tempo, nosso trabalho, na escola, em vários lugares. Ele quer que a gente anunciemos o Deus vivo, Jesus ressuscitado, presente no meio de nós. Então, um grande abraço a todos. Vamos nos aprofundar todos os dias no Evangelho aqui no canal de Nola Oliveira. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse jeito diferente de uma mulher, né, participar. Não teve curso, mas eu tive muitos anos de catequese, eu participo muitos anos da comunidade e fui chamada assim como Jesus chama qualquer pessoa a se sentir apaixonada por Jesus Cristo, pelo seu propósito de Deus, que é pelos pobres, né? Pelos pobres. Também sou pobre, viu? Também sou pobre, né? E pobre, a gente também se une para que nós possamos ser mais felizes numa comunidade de pobres. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo Evangelho.